Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de que horário você está vendo esse vídeo. Esse vídeo eu resolvi fazer assim, bate pronto, né? Não espere um vídeo bem elaborado, cheio de palavras bem pensadas, não. Esse vídeo foi mais uma ação minha com relação ao que se passa hoje no Brasil, ou vem há muito tempo passando, né? Que nós brasileiros temos vivido durante esses anos, mais especificamente com relação à democracia, a essa briga ideológica de partidos e essa situação que o Brasil não consegue se desvencilhar dessa situação caótica que vem vivenciando por mais de 30 anos até. Eu tenho verificado isso, porque eu sou muito ligado nisso, porque eu tenho formação acadêmica em economia e também escrevi alguns livros, não especificamente sobre economia, mas em assuntos gerais, em 4 livros editados, diversos temas. Então, eu fico sempre antenado no que vem acontecendo. Agora, eu quero destacar algo importante. No Brasil, por que o Brasil não anda? Por que o Brasil não se, só se ouve falar em crise? Crise, crise, crise. E o Brasil tem sempre o desenvolvimento econômico, um voo de galinhas. Voo de galinha, aqui a galinha não voa um voo pleno. Ela voa, mas cai. Voa só para se livrar de alguma perseguição momentânea, mas depois ela fica no chão. Esse é o esquema da economia brasileira durante muito tempo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? A democracia, em certa mão, ela não é a democracia não é um sistema que favorece um país que tenta sair desse ostracismo econômico. Por exemplo, eu vou colocar uma frase que configura bem essa situação desses partidos políticos. A briga pelo poder e a briga pelo que é meu e o que é seu dentro dessas, eu diria que até facções, nem partido político pode-se dizer, são facções que têm interesse apenas nos seus, nas suas entranhas e não com relação ao Brasil. Eles não têm preocupação com o país. A preocupação dessas facções políticas tem apenas a ver com eles mesmos. Se eles não estiverem bem, não está bem. Eles querem que o Brasil vá para o buraco. O importante é a ideologia deles e a situação econômica deles. Se tiver bom para eles, tá bom. Se não tiver, eles vão fazer com que se torne bom para eles e ruim para o país. Por exemplo, qual foi a frase daquele deputado Paulinho da Força com relação à reforma da Previdência? Ele falou e a imprensa divulgou que nós não podemos votar, abre aspas para ele, aspas, nós não podemos votar uma previdência que dê uma economia em 10 anos de R$ 1 trilhão, porque senão nós nunca mais vamos conseguir tirar o Bolsonaro, né, da presidência da República. Essa foi a expressão dele. O que isso denota? Denota que eles estão mais interessados em puxar o tapete daqueles que pensam na melhoria do país e não, né, em ajudar, né, na condição de que o país possa melhorar. E isso é o que acontece, é um reflexo do que acontece com essas facções políticas. E o Brasil tem 36 ou 37 partidos políticos. Quantas ideologias existem? Será que tem tanta ideologia para tanto partido político? Daí que eu digo que não são partidos políticos, são facções políticas. E facção só pensa no seu próprio umbigo. O país que se dane. Agora, não há presidente, não há governo executivo, né, vamos dizer assim, do nível executivo, que possa combater uma situação como essa. 35 partidos, 36 partidos e com mais pedidos de abertura de mais partidos. Como é que você consegue resolver uma torre de Babel dessa daí, né?
Não tem condição. Não existe tantas ideologias que possam ser defendidas por tantos partidos ou facções políticas. O Brasil não vai sair do atoleiro enquanto não houver uma preocupação eminentemente com a situação do país e da população do país. E não me venha com essa historinha de que quer ajudar pobre, que quer fazer para pobre, tudo conversa fiada. Isso é situação de facção mesmo. Eles não querem abrir mão do fundo partidário, não permitem que devolvam dinheiros, né, de sobra de campanha política. Aqui pode se referir a um negócio desse. A facção. Eles não estão interessados em que o país ande. E é tão burra essa tese, porque o quê? Se um presidente hoje, ou um governo hoje estabelecido, resolve a situação crítica do país e coloca o país numa vertente de desenvolvimento seguro, um desenvolvimento firme e estruturado, certamente ele não vai se perenizar no governo, porque ele tem que passar o bastão uma hora ou outra, porque a lei diz assim, a nossa lei, vamos dizer assim, eleitoral, não permite que fique mais de 8 anos. Então a reeleição só vem depois, né, de passar um período com outro governo. E se você raciocinar, esses caras são tão idiotas que se um presidente especificamente governar 8 anos e der uma guinada, né, para que o país possa desenvolver de forma estrutural e perene, eles podem assumir lá na frente, legalmente, sem nenhum problema, com um país colocado nos eixos, e aí ele vai governar de forma tranquila. Então precisa ter essa filosofia de que a oposição não pode ser uma oposição ferrenha, burra, né, com aquela filosofia de facção, querendo sempre derrubar o outro, independentemente do que o outro está fazendo. Eles querem apenas se apoderar do partido, do poder, para dizer que foram eles que fizeram isso ou aquilo, né? Assim como o PT, por exemplo, diz que foi o Lula que fez isso, fez aquilo, tirou os pobres da miséria. Conversa fiada, conversa fiada. O Lula pegou o país numa situação de bonança. O Itamar Franco, depois do Fernando Henrique Cardoso, colocou o país nos eixos com o Plano Real. E o PT foi visceralmente contra o Plano Real. O Lula votou contra, porque ele era deputado nessa época. Então, e depois não foi capaz nem de revogar uma vírgula do Plano Real quando assumiu o poder. Então quer dizer o quê? Esses caras não têm um pingo de moral para dizer que tirou o Brasil do atoleiro. Eles pegaram o Brasil em uma fase de transição perfeita com o Plano Real. E também com o mundo em franco desenvolvimento. O mundo crescia a taxas de 6, 7, 8% naquele período. O Brasil cresceu 4, 5 no máximo. Ficou para trás, inclusive, né? Então, houve uma bonança na economia mundial, ventos favoráveis, e que agora o Lula arrota isso, o PT arrota essas coisas, dizendo que foi ele que tirou. Conversa. O Brasil navegou em águas calmas nesse período, em função também do Plano Real, né? Então precisa ter uma convergência no sentido de que todos unidos para tirar o país desse ostracismo econômico, que não cresce há muito tempo e vem patinando, porque a oposição toma o governo de refém e não aprova nada que o governo coloca para que o país possa se desenvolver. Isso está mais que provado. O Bolsonaro está empurrando um trem na subida, porque não consegue se desenvolver, não consegue aprovar medidas econômicas. A propósito, pode-se ver com relação à primeira proposta da Previdência, da reforma da Previdência Social, que nós iríamos ter uma economia de R$ 1 trilhão. Só que foi sendo cortada e ficou nos pífios 600, 700 bilhões de reais. Quer dizer, algo que poderia ajudar o país, a oposição burra, né, e freneticamente
colocada de uma forma xiita, vamos até dizer assim, não quis aprovar a proposta do governo do Paulo Guedes com esse 1 trilhão de economia no período de 10 anos. E isso que nós estamos vivendo hoje é reflexo dessa miopia, né? Ou até mesmo dessa má fé que a oposição, né? Especificamente os partidos de esquerda, tipo PT, PSOL, PCdoB, né? PDT, esses partidos que parecem mais facções, estão puxando o Brasil para trás sem um raciocínio lógico e sem pensar de que eles próprios podem assumir, né, o comando do país com uma situação mais tranquila para governar. E isso é o que impede o Brasil de se desenvolver e de trazer uma melhor condição para, vamos dizer, nesses termos, a parcela menos favorecida, né, do país, e continua patinando em todos os sentidos: educação, cultura, meio ambiente, economia, né, e relações internacionais, porque tudo é colocado em uma vertente, né, que não ajuda em nada, porque não há uma união de esforços para melhorar a situação do país, porque cada um puxa, né, a corda para o seu lado, realmente é um cabo de guerra que não leva a nada, né? Pense nisso e vamos pensar num país onde haja uma união mais coesa, no sentido de tirar esse país desse ostracismo, dessa situação caótica que vivenciamos em muitos anos, né, nesse país aqui. Obrigado e até a próxima.